Feche os seus olhos por um minuto. Pai, nós te pedimos, meu Deus, vem tomar, Senhor, a direção, meu Deus, desta palavra. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada, meu Pai. Vem nos direcionar através do Teu Santo Espírito. Vem edificar as nossas vidas, nossas famílias, as nossas casas através da Tua palavra, Pai. Precisamos do Senhor, Pai. Edifica, fala conosco, Pai, em um nome santo de Jesus. Amém, queridos? Queridos, toda casa, para que seja uma casa sólida, é necessário ter um bom alicerce. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, ele dá a ilustração da casa edificada na rocha. Uma casa, para ser bem estruturada, ela tem que ter um alicerce fortalecido, um alicerce fundamentado. Nas nossas famílias também não é diferente. As nossas famílias, se nós queremos famílias saudáveis, se nós queremos famílias fortalecidas, se nós queremos famílias estruturadas, nós temos que ter pilares de sustentação para nossas famílias. Esta noite nós vamos falar aqui de pelo menos 2 pilares que são essenciais para que todo casamento, para que toda família seja bem estruturada. Nós vamos falar aqui algo, em primeiro lugar eu quero falar para você, que o que nós vamos falar aqui, se nós darmos algum testemunho com relação ao que nós vivemos, não quer dizer que nós não temos nenhum problema, que a nossa família é 100%, que nós não temos nenhuma divergência, que tudo é bênção. Não, nós passamos lutas. Agora, o que eu posso falar para você como testemunho, que nós vamos tirar aqui, é aquilo que nós já vivenciamos, passamos, aprendemos, e eu quero passar um pouco para você com relação a essas 2 colunas que todo casamento tem que ter. Primeiro lugar, finanças. Se essa coluna não for bem estruturada, queridos, o casamento não prospera. E segundo, sobre sexo. Lógico que eu não vou me aprofundar muito nessa área, mesmo porque tem muitas jovens aqui, né? Mas nós vamos falar sobre isso porque o mundo está falando. E porque nós cristãos não vamos falar sobre isso. O mundo está ensinando de forma errada. A televisão está ensinando de forma errada. Os nossos jovens estão aprendendo no colégio de forma errada. Então por que nós não vamos aprender da forma correta na instrução da palavra de Deus? Amém, queridos? Então, queridos, pelo menos essas 2 colunas, também há uma terceira coluna, que é a comunicação, porque se não houver comunicação na família e no casamento, as coisas também não prosperam, principalmente nessas 2 áreas. Se não há comunicação nas finanças entre o casal, um gasta de um lado, outro gasta do outro, não há conversação, com certeza vai ter problema. Da mesma maneira com relação ao sexo. Então nós vamos falar um pouco sobre finança, e eu quero dizer para você que Jesus, conhecendo o coração do homem, e sabendo o quanto nós precisamos de conhecimento nessa área, ele, nas suas parábolas, Jesus, mais de 2/3 das parábolas de Jesus, ele falou sobre dinheiro e bens materiais, para que nós pudéssemos ser instruídos nessa área, para que nós pudéssemos saber tratar bem com as finanças, justamente para nos livrar de problemas, dificuldades, que poderiam vir. O dinheiro, queridos, ele, muitas vezes, quando a gente fala de dinheiro, parece que dinheiro é uma maldição. Não, dinheiro não é maldição, queridos. Dinheiro não é mal. O mal é o amor ao dinheiro. O amor exagerado ao dinheiro. Tem pessoas que se apegam a dinheiro, o próprio Senhor Jesus já nos adverte que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão buscando as demais coisas e esquecendo o reino de Deus. Então, queridos, finanças, ela requer planejamento da família. Uma das maiores problemas de dissolução de casamento hoje é porque esta coluna não está fortalecida. A esposa com o esposo discute sobre finanças, sobre salário, sobre dinheiro, sobre pagar aquilo, comprar aquilo, porque comprou, não falou, porque as dívidas estão astronômicas, e acaba havendo uma divisão no seio familiar. Então, planejamento
é um ponto de partida para realizar todo e qualquer sonho na sua família. Se nós não planejarmos, se nós não nos organizarmos nessa área, queridos, nós nunca vamos realizar nada. Você nunca vai ter uma condição de sair com a sua esposa, você nunca vai ter condição de dar algo para o seu filho. Por quê? Porque não há um planejamento, porque não há uma estruturação nessa área da sua vida, da sua família. E a família vai estar sempre tendo revés, sempre dificuldade, sempre problemas. Eu não quero que você levante a mão aqui não, mas eu quero que você medite agora. Eu quero saber se há alguém aqui, alguma família que passa luta nesta área, casamento. Não precisa falar comigo não, né? Não precisa levantar a mão não, só para você meditar. Se há algum casal que passa dificuldade nessa área, se há algum casal que já teve problemas nesta área, discussão nesta área. Então, querido, eu quero te dar algumas dicas aqui, né? Para que você tenha um bom planejamento nessa área das finanças, tá bom? Nós vamos dar aqui algumas dicas, e eu quero passar para minha esposa agora, para que ela dê a primeira dica, que se você quer ter uma finança bem planejada dentro da família, a primeira coisa, se você está anotando aí, anote, é estabelecer prioridades. Se você não tem prioridades na sua vida, você não sabe onde você vai investir o seu dinheiro. Eu vou deixar com a Rosinha. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Amém, igreja? Estabelecer prioridades. Quais são as nossas prioridades hoje, igreja? Não me responda, como o pastor falou, né? Pense aí, quais são as suas prioridades hoje? É a família, igreja? É o Senhor, né? Então, assim, pense nisso, viu? Então, separar a necessidade de prioridades é uma coisa que nós devemos ter sabedoria nisso aí, né? De ver qual a nossa necessidade e qual a nossa prioridade. Muitas pessoas hoje, igreja, vivem, né? Moram de aluguel, mas pensam em um carro, né? Hoje tem muitas pessoas assim. Então tem a prestação da casa todo dia, todo mês, mas pensam em comprar um carro a prazo, não é verdade? Então qual a prioridade que nós temos assim, o carro ou a casa, né? Então a nossa prioridade é a casa própria, né? Mas tem pessoas que moram de aluguel, mas compram um carro de 48 prestações, 60 prestações, e aí ficam, né, com a dívida. O mês tem que ter o pagamento do aluguel, e o mesmo mês, a dívida do carro. E muitas vezes não é só isso, igreja. Porque quando nós compramos um carro a prazo, não é só o dinheiro da prestação. Tem o quê? Tem a manutenção do carro, né? Então as dívidas vêm acrescentando. E muitas vezes nós pagamos um preço, porque nós não sabemos estabelecer as nossas prioridades das nossas necessidades, né? Muitas vezes nós passamos na frente de Deus. Porque hoje nós encontramos as coisas muito fácil, né? Compramos, aonde nós chegamos nós encontramos facilidades. E nós não percebemos aquele que está na nossa frente, né? Como, deixa eu ver aqui. Tipo assim, fazer uma lista, né? Enumerando as prioridades, né? Nós estamos findando o ano de 2014, estamos chegando já o ano de 2015, e que nós venhamos fazer uma lista das nossas prioridades, aquilo que é necessidade e prioridade nas nossas vidas, né, igreja? E tem uma ilustração que diz assim: a mulher e a caverna, né? Uma mulher ia com uma criança no colo, e ela, ao passar em frente de uma caverna, ela ouviu uma voz que dizia assim: entra na caverna. E ela, com aquela criança no braço, ela entrou na caverna. E quando ela entrou na caverna, ela ouviu, ela deparou com muitas riquezas, ouro, joias, né?
dentro daquela caverna. E a voz disse assim para ela: você tem 2 minutos para você pegar tudo que você precisa, tudo que você necessita. Mas você não esqueça o principal. E ela soltou aquela criança e começou a pegar joias, né? Pegando ouro e se enchendo de joias e de ouro, de riquezas. E a voz disse assim para ela: faltam 30 segundos para a caverna se fechar. Mas você pegue tudo que você necessita, mas você não esqueça o principal. E quando a caverna estava já se fechando, ela saiu com toda a riqueza, né? E quando ela saiu, que a caverna se fechou, ela lembrou da voz que dizia assim: pegue tudo que você precisa, mas você não esqueça o principal. E ela lembrou que o principal ela tinha deixado lá fora, lá dentro, que era o filhinho dela, né? Então assim, o que eu tiro de bom para nossas vidas hoje? Que muitos de nós estamos esquecendo do principal, que é a nossa família, e estamos correndo atrás de riquezas, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de coisas que não são melhor do que a nossa família. Porque o melhor bem, igreja, que nós temos hoje é a nossa família, né? A família hoje é o maior tesouro que nós temos. É o nosso bem maior, é o nosso maior tesouro. Então vamos priorizar a nossa família, igreja. Vamos priorizar. Tem pais hoje, tem filhos hoje que não priorizam seus pais. Tem filho hoje que desrespeita seus pais. Tem esposo que não respeita sua esposa. Tem esposa que não respeita seu esposo. Então, igreja, vamos cuidar da nossa família, porque família é um projeto de Deus, é algo que nós precisamos ter zelo, ter cuidado, ter amor, zelar pela nossa família, porque hoje o inimigo das nossas almas está aí, trabalhando na família, né? É o alvo que ele ataca mais, é a família, porque quando ele mexe com um membro da família, toda a família sofre, não é verdade? Toda a família sofre quando o inimigo ataca um membro da família. Então vamos cuidar da nossa família. Vamos cuidar. Amém, igreja? Então a primeira prioridade, querido, o primeiro a gente tem que estabelecer prioridade. E a prioridade para nós é tudo aquilo que agrega valor à nossa família, né? Eu estava vendo um pastor falando, dando uma ilustração também, que ninguém nunca vê um milionário na hora de morrer, porque geralmente as pessoas que focam muito assim na vida financeira, e que não é errado você querer ter uma vida estável, isso não é errado. Agora tem pessoas que focam somente no dinheiro e esquecem a família. E você nunca viu um bilionário na hora de morrer dizer assim: rapaz, traga aquele cheque para mim dar o último abraço nele, traga o meu cofre para me dar o último abraço nele. Não. Na hora, a pessoa geralmente procura a família, e geralmente essas pessoas estão distantes da família, e eles procuram: traga fulano, traga um ciclano para me dar o último abraço. Não é o dinheiro que ele vai procurar para abraçar no final da sua vida, porque ele não soube estabelecer a prioridade. A gente tem que saber estabelecer as prioridades, e se eu não estabeleço bem as prioridades, eu vou investir o pouco que eu tenho em coisas erradas. Eu vejo, queridos, eu vejo pessoas, né? Aqui nós estamos querendo orientar, não interferir na sua vida, não. Mas eu quero dar uma direção para você, porque muitas vezes a gente vê, queridos, pessoas que têm um salário baixo, mas aí tem 2, 3 TV por assinatura, tem isso, tem aquilo outro, internet mais cara, né? Então, queridos, muitas vezes a sua prioridade está sendo errada. Muitas vezes você está direcionando as suas finanças para algo que você poderia investir na sua família. E muitas vezes a pessoa não tem uma condição de levar uma família para um lazer, porque suas finanças estão sendo investidas em coisas erradas. Amém? Então vamos estabelecer as prioridades. E a segunda coisa, tem que ter ordem para gerar progresso. Se eu não me organizar, se não tiver ordem, as coisas não prosperam. Jesus, quando foi multiplicar os pães, ele em primeiro lugar mandou que todos se assentassem, organizou para que os pães fossem distribuídos. E quando ele organizou as pessoas,
Aí os pães começaram a ser multiplicados. Se eu quero multiplicar minhas finanças, eu tenho que me organizar. Eu tenho que ter uma vida organizada. Olha, mais de 80% das famílias, eu posso dizer, não tem um orçamento doméstico. Não tem um orçamento. Você não sabe quanto é que ganha e não sabe quanto é que gasta. Aliás, sabe quanto é que ganha, mas não sabe quanto é que gasta. Porque não tem um orçamento. Você não coloca ali na ponta da caneta. Isso nós já temos falado aqui. Coloca ali na ponta da caneta. Quais são os meus gastos desse mês? O que é que eu vou gastar? Quanto é que vai para cá? Quanto é que vai para ali? Quanto é que vai sobrar? As pessoas não fazem um orçamento para controlar os seus gastos. E pior, não tem comunicação entre o casal. O marido gasta de um lado, a mulher gasta do outro. Aí no final do mês, quando se recebe o pagamento, meu Deus do céu. Às vezes, o marido quando chega em casa, né? O marido quando chega em casa, ele já sabe o que ele está devendo, mas não sabe muitas vezes o que a mulher está devendo, porque eles não conversam. Aí o marido já fica na defensiva. Ai meu Deus do céu, eu vou perguntar a ela se ela tem alguma dívida para pagar. Meu amigo, quando a mulher diz, o cabo só falta cair para trás. Mas como é que pode, rapaz, um negócio desse? Aí começam as confusões. E a mulher começa a dizer, mas por que você foi gastar naquilo? Eu falei que não era para gastar naquilo. Aí começam as confusões, porque não tem uma organização. Porque não tem ordem. Onde não tem ordem, não tem progresso. Onde você não se organiza, não progride. Onde não tem prioridade, não progride. Se eu quero, queridos, ter uma família abençoada, essas coisas parecem bobagem, mas no final das contas é o que está trazendo problema para nossas famílias. No final das contas é o que está trazendo confusão para nossas famílias. No final das contas é o que está trazendo discussão entre o casal. É não ter prioridade, é não ter organização com as finanças, e aí vem as confusões. E muitos casais, pelo menos aí no mundo fora, separam-se por isso. Terceiro ponto que a Rosinha vai falar é sobre administrar com sabedoria o seu dinheiro. Amém. Contrair mais dívidas do que se pode pagar. É algo que acontece muito, né? Como o pastor aqui falou, né? Sobre... essa é a falta de sabedoria. Tem pessoas que têm um salário de R$1.000, mas compra R$2.000, né? Tem muita gente que faz isso. Quando chega o dia do pagamento, senta ali para fazer o total das contas, de quanto é que vai pagar, não dá nem para começar, né? Aí lá e vem os problemas, lá e vem as confusão. E isso, igreja, tem acontecido no meio de muitos casais, né? Eu espero que aqui no meio da nossa igreja, no meio do povo de Deus, não exista isso, né? Não aconteça isso, porque é algo que tem, como o pastor falou, tem separado muitos casais, as finanças. Igreja, tem mulher que não pode ver um galego na sua porta, não é verdade? Tem mulher que não pode ver um galego na sua porta que compra, mesmo sem estar precisando. Mas ela compra, por quê? Porque ela tem compulsão de comprar, né? E é algo que, misericórdia. Eu louvo a Deus porque eu nunca gostei. Louvo a Deus porque eu não tenho um galego na minha porta, porque eu nunca gostei, igreja. É de mim, eu nunca gostei disso aí. Eu louvo a Deus. Porque, e assim, graças a Deus, eu tenho 19 anos, nós temos 19 anos de casado. Eu nunca tive problema com meu esposo por causa de finanças, por causa de dinheiro. Nunca, nunca. Já passamos muitas dificuldades, né, meu filho? Passamos dificuldade. No começo da nossa fé, nós passamos muita dificuldade. Que eu estava até hoje lendo e me lembrando, gente, de um pequeno testemunho de uma vez. A Samara era pequenininha e ela viu uma criança comendo um xilito. E ela me pediu, ela ficou chorando pelo um xilito. E eu não tenho vergonha de dizer, igreja, eu não tinha 10 centavos para comprar um xilito para minha filha. E eu me entristeci muito, porque por ela chorar tanto, ela me pediu, eu acabei batendo nela, dei umas palmadas nela por isso.
Mas eu me arrependi de ter feito isso. Eu comecei a chorar, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar, pedi perdão a Deus pelo aquilo que eu tinha feito, né? E pedisse o Senhor, digo, Deus, nunca mais, Senhor, me deixe faltar o dinheiro, para que quando minhas filhas pedir alguma coisa eu possa dar. E eu louvo a Deus, igreja, que Deus, Ele ouviu a minha oração. E para a glória de Deus, igreja, nunca mais o Senhor deixou faltar. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não resiste um coração sincero e um coração aquebrantado. Quando você está com seu coração aberto, sincero, diante de Deus, Deus, Ele ouve a sua oração. Deus, Ele ouve a sua súplica. E eu louvo a Deus. Mas assim, eu não dou tudo que elas querem não, igreja, viu? Porque nós mulheres, pais, temos que ter sabedoria. Tudo que os nossos filhos querem, nós não devemos dar não, viu? Nós temos que aprender a dizer não para eles, mesmo que nós possa dar aquilo que eles estão pedindo, mas nós temos que aprender a dizer não para eles. Amém? Gasta mais do que ganha, foi isso que eu falei, né? Finanças que provocam tensão e falta de paz, né? É o que a gente falou, que a falta de sabedoria entre os casais provoca muitas situações, muitos problemas, como o pastor falou, que causa até mesmo separação, né? E muitos momentos de crise são causados simplesmente porque tomamos decisões erradas. Muitas vezes nós tomamos decisões, gente, sem consultar o Senhor. Decisões que não é para nós tomarmos e nós passamos na frente do Senhor e acabamos fazendo aquilo que não é da vontade do Senhor e nós acabamos pagando um preço. E muitas vezes não só nós, mas os nossos filhos também pagam o preço por causa das nossas desobediências. Não é verdade? Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ir para outro ponto, que a hora já está bem avançada. Em primeiro lugar, ter prioridade. Segundo, organizar as finanças. Terceiro, ter sabedoria. E por último, nessa área de finanças, ser econômico, queridos. Não confunda você poupar com avareza, viu? Porque tem pessoas que acham que a pessoa está poupando dinheiro, ele é avarento. Não, queridos. Há uma diferença. O avarento é aquele que junta dinheiro, guarda dinheiro, mas nunca usufrui do dinheiro. Ele morre com os cofres cheios de dinheiro, mas só adorando dinheiro, só juntando dinheiro. Esse é o avarento. Esse tem amor a dinheiro. Agora, você poupar é diferente. Você poupar, você tá juntando ali para usufruir daquilo. Usufruir. Eu vou juntar esse ano para quê? Para me comprar isso. Eu vou juntar esse ano para me fazer aquilo. Aí você está poupando. Você não está sendo avarento. Nós, no começo desse ano, fizemos um projeto. Eu fui lá no calçadão do Maracanaú. Comprei 2 porquinhos assim de plástico, não é daquele de gesso não, de plástico. Aí eu disse, minha filha, esse ano nós vamos encher esses 2 porquinhos, só com moeda de R$1, de cédula, fica à vontade. Aí botamos o bichinho lá, para quê? Qual era o objetivo? Nós traçamos um objetivo, para quê? Final do ano, nós vamos abrir para a gente viajar, ajudar para a gente viajar para algum canto. Pois vamos fazer. Os bichinhos lá chegam tão redondinhos, não abri ainda não, viu? E é bom, né, irmã Nene? Aí, o que aconteceu? Nós começamos botando moeda de R$1, só R$1. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Essas moedas aqui de 25, de 50, não vão ficar dando bobeira não, hein? Comecei a jogar lá dentro também. A cédula de R$2, de R$5, quando estava sobrando um pouquinho mais, vai lá. E os bichinhos estão bem gordinhos. E daqui uns dias eu estou abrindo os bichinhos, porque depois do dia 16 nós queremos viajar, né? Descansar um pouco, já que as meninas estão de férias. Mas o que? Nós tivemos um objetivo, nós estamos poupando. E olha, querido, nós já fizemos isso, e uma vez nós tivemos uma surpresa, porque nós não sabíamos que tinha guardado tanto dinheiro. E você se surpreende quando você abre. Por quê? Porque criar o hábito de poupar, criar o hábito de guardar. Olha, a gente tem que ter prioridades na vida, a gente tem que ter objetivos na vida. Eu já falei aqui uma vez, queridos, que quando eu me aposentei, nós fizemos algumas prioridades, reformamos a casa, não concluímos, por quê? Porque tinha que ter uma reserva para a gente. Nós não temos plano de saúde, as nossas filhas têm, mas se acontece alguma coisa, então nós deixamos algo guardado, está lá, ninguém mexe por nada.
Pelo contrário, a gente procura, se sobrar, a gente colocar lá, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Se você não tiver uma reserva na sua vida, meu irmão, pode chegar um dia difícil e você não vai ter como socorrer. Então, a gente tem que saber poupar, queridos. A gente tem que saber poupar, né? Para usufruir. Outra coisa, não esbanjar o que sobra. Não esbanjar o que sobra. Tem gente que, olha, tem gente que esbanja tanto. Jesus, quando distribuiu os pães, ainda sobrou 12 cestos cheios, ele mandou recolher. Mandou recolher. Ele não esbanjou, não, joga fora aí, dá para os passarinhos, não, recolha. Sobrou 12 cestos de pães. Por quê? Porque ele não estava esbanjando, ele recolheu. Sabe, tem pessoas, não pode ter um dinheirinho a mais no bolso, esbanja. Gasta com isso, gasta com aquilo, coisas desnecessárias. Amanhã vai fazer falta. Eu vi uma frase que dizia assim, que pessoas, assim, que esbanjas, orgulhosas, que acham que nunca vão precisar de Deus, que dinheiro é sobrando. Eu vi dizer, a frase dizia que Deus vai levar esta pessoa a um lugar que ela não vai precisar de mais nada a não ser dele. Deus vai levar essa pessoa a uma posição que ela não vai poder precisar de mais nada, só de Deus, porque ela vai lembrar que Deus existe. Ela vai lembrar que Deus existe. E aí ela vai se lembrar, rapaz, quanto que eu tinha, quanto que eu esbanjei, quanto que eu joguei fora, quanto que eu gastei, e agora eu estou precisando, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Então não esbanje, meu irmão, não esbanje. Se você está sobrando, abençoa a vida do teu irmão, mas não esbanje, fica gastando com coisas desnecessárias, fazendo nada que edifique a tua vida, nada que abençoe tua família, né? Muitas pessoas compram coisas supérfluas para alimentar a vaidade ou a aparência. Isso também é desperdício. Você está só desperdiçando dinheiro. Só para dizer para o irmão vizinho ali, ele tem um carro bom. Ele tem uma casa isso, e às vezes com as dívidas aqui, ó. Isso é desperdício. Isso é vaidade, isso é orgulho. Às vezes as pessoas compram as coisas para mostrar para os outros. Nem os outros vão viver a tua vida, nem a tua família, não. Então isso é desperdiçar dinheiro, isso é supérfluo, né? Isso é só vaidade, é aparência, né? São pessoas que têm um consumismo, né? Eles usam a emoção em vez da razão. Bem, será que eu, comprando isso aqui, como é que vai ficar a minha vida financeira depois disso? Mas não, vou pela emoção. Eita, é bonito, todo mundo vai ver que eu... Eita! Aí depois aí está penando, né? Deixa eu dar um testemunho meu. Eu estou falando aqui, como eu falei, não é porque a gente sabe, é porque a gente... Não, é porque as experiências que a gente já passou na vida, e eu posso falar para você, com toda a certeza do meu coração. Graças a Deus, queridos, eu hoje estou com uma vida tranquila nessa área. Estou com minha aposentadoria, a igreja está me dando um salário agora. Estou tranquilo na área financeira. Mas até hoje, ainda não troquei o meu carro. Não troquei, não. Você acha que eu não poderia pagar uma prestação de 400, 500 reais, não, por um carro? Poderia. Mas eu não sou louco. Se eu for comprar um carro financiado, eu vou pagar 2. Vou pagar 2. Eu não vou usar minha emoção para chegar aqui com um carrão. Não. De jeito nenhum. Eu vou usar minha razão. Se eu posso estar guardando, juntando para depois pegar um carro e não ter nenhuma dívida, ficar livre para investir mais na minha família, para poder levar minha mulher para almoçar um dia fora, para levar minhas filhas, para passear, para fazer uma viagem. Sabe por quê, queridos? Porque se Deus me levar hoje, carro, casa, vai ficar tudo aí. Mas o que eu passar com minha família, o que eu passar com minha esposa e minhas filhas, o que eu viver de bem nessa vida, vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. E a prioridade é a família. A prioridade é a família. Né? É o que nós vamos ver aqui também na questão do sexo, mas eu estou vendo a hora avançar. Então, primeiro lugar, os 4 pontos são esses, né? Que você tem que, em primeiro lugar, ter prioridade para suas finanças. Você tem prioridade onde você vai colocar o seu dinheiro? Ter ordem, ter sabedoria e economize. Tudo que vem na porta é bom, é facilidade.
mas será que você não vai encontrar mais barato se você for em outro lugar? Eu e o Manel, essa semana, nós tivemos uma experiência, semana passada, né? Nós compramos uma tinta da igreja, aliás, fomos se informar o preço da tinta da igreja, né? Aí um preço, nós achávamos que era bom, mas aí depois, quando eu fui comprar, tinha uma outra loja de tinta, eu parei para pensar, bem mais barata a tinta. Nós compramos lá, economizamos, porque a gente economiza 3, 4, 5 reais para a igreja, para nós é bom, é bênção, né? Então, queridos, outra coisinha que eu quero falar para você esta noite. Honre a Deus em primeiro lugar, inclusive com a sua renda. Não dê a Deus aquilo que lhe sobra, não. Tem pessoas que dizem assim, mas a minha vida financeira, não sei o que, não vou para frente, parece que tem um demônio comendo, um devorador minhas finanças, e tem mesmo. Se você não abençoar, não devolver a Deus, não reconhecer Ele como o Senhor da tua vida, e devolver a Ele aquilo que é dele, se você não honrar a Deus, é a palavra de Deus que diz, meu irmão. É a palavra, se prepara. Eu louvo a Deus, porque hoje o que eu estou colhendo é porque eu sempre semeei. Glórias a Deus, nunca passei um mês da minha vida sem dar o dízimo. Houve época, como ela disse, que nós passávamos uma necessidade tão grande no começo da fé. Eu devia um bocado de agiota, meu irmão. Um bocado de agiota eu devia. Às vezes eu recebia o meu salário, o salário não dava para cobrir o juro dos agiotas. Mas eu conhecia a palavra, e nós começamos a viver a palavra. Não, o Deus não tem nada a ver com os agiotas, não. Pegava do meu salário, eu tirava o dízimo, e dava ao Senhor. E os agiotas tudo doido. Paguei tudinho. Mas porque Deus começou a abrir as portas para mim. E até hoje eu sou fiel. E o que eu colho hoje é porque eu sei que eu tenho, é como a palavra de Deus diz, Ele abre as portas do céu sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus. E Ele é sempre em primeiro lugar, na minha casa, na minha família. Eu ensino as minhas filhas, quando elas recebem a mesada dela, elas dão aqui no altar do Senhor. A minha esposa, mesmo quando ela tinha um pontozinho pequeno, tudo do ponto, ela dava o dízimo. Nós devolvemos aquilo que é de Deus. Devolvemos o que é do Senhor. Há uma diferença, querido, do dízimo para a oferta. O dízimo a gente já sabe, Deus já instituiu, 10% é dele. A oferta é a nossa gratidão, é aquilo que está no coração. Deus não instituiu, não. Dê segundo o que está no teu coração. Então, queridos, é isso, né? Às vezes a gente quer dar a sobra para Deus e quer receber o melhor de Deus. Às vezes a gente quer dar só o que sobra, né? Aqui em Deuteronômio, no capítulo nós lemos, diz assim: quando, pois, tiveres comidos e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, né? Quando você tiver bem de vida, e mesmo quando não tiver, não esqueça os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Ele tem te dado, aquilo que Ele tem te ordenado. Amém, queridos? E tudo que está na palavra de Deus a gente tem que pregar. Aqui a gente não fala muito sobre essas coisas não, mas é necessário a gente falar daquilo que está na palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque nós somos só mordomos. Aqui nada é nosso. Quem pensa que diz assim: eita rapaz, eu comprei um carrão 2014, agora eu tenho um carrão bom. Você não tem nada, você é só mordomo. Tudo é de Deus. Ele permite que a gente usufrua do que Ele nos dá. Mas não temos nada nessa terra, queridos. Ou você, quando morrer, vai botar o seu carrão lá dentro do caixão para levar? Vai não. Porque tudo é de Deus. Nós somos só um mordomo. Deus nos permite dar assim, ó. Está aqui, meu filho, gerencie isso aqui. Aí Ele dá uma casa, dá um carro para você gerenciar, porque é dele. Você é só um mordomo. Agora, se você gerencia bem aquilo que Deus está te dando, Ele vai confiar mais na tua mão. Agora, se Ele te dá algo para tu gerenciar, e você gerencia de qualquer jeito, Ele vai tirar da tua mão. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, seja fiel ao Senhor naquilo que Ele é devido. O segredo do sucesso não está no quanto eu ganho. O segredo do sucesso não está nisso não. Quanto é que eu ganho? Se eu ganho 50 salários, 100 salários, não está não. O segredo do sucesso está como eu administro aquilo que eu ganho. É isso. É por isso que você vê pessoas que ganham 10 salários, vivem uma vida horrível. E você vê a pessoa que ganha 2 salários, vive uma vida abençoada. Porque ele sabe administrar. E honrando a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Amém? Bem, queridos, falamos sobre a parte de finanças, deixa eu correr aqui. A primeira coluna é o quê? Finanças.
Para ter uma família estruturada, a primeira coluna isso. Mas na área de finanças, né? Na área de finanças. A primeira coluna é finanças. Tem uma finança organizada que você vai prosperar com a sua família. Amém? A segundo ponto, que eu não vou me adentrar muito, porque tem muitos jovens aqui, mas é necessário ouvir: sexo. Se não tiver um bom entendimento nessa área, também traz separação. Muitos cristãos, queridos, ainda têm a mentalidade que sexo foi o diabo que inventou para tentar o homem. A maioria dos cristãos pensa isso. Ixi, o pastor falar disso. Rapaz, sexo é coisa do diabo. Foi o diabo que inventou para tentar o homem. As pessoas pensam que o sexo começou porque o diabo tentou Eva, aí pronto, teve sexo, aí pronto, esculhambou o mundo. Nada a ver, queridos. O sexo é criação de Deus. O sexo é bênção de Deus para nossas vidas. Sexo é uma bênção de Deus para nossas vidas. Não é pecado falar de sexo, queridos. Não é pecado falar de sexo, não. As pessoas falam de sexo como se fosse uma coisa diabólica. Não é. O diabo é que está transformando. Com a pornografia, com os filmes indecentes, com essas coisas tudinho, que o diabo é que está transformando numa coisa indecente. Mas o sexo é bênção de Deus para nossas vidas, amém? Deixando bem claro aqui para os jovens, né? Que o sexo é bênção de Deus para nossas vidas, mas dentro do casamento, viu? Fora do casamento é pecado, igreja, viu? Deixar bem claro para os jovens. É isso mesmo. Bem, queridos, Deus quando criou o homem, eu estou falando homem, o gênero humano, homem e mulher, Ele criou a gente com necessidades, com desejos e com instintos que precisam ser satisfeitos. Você pensa que Deus, como bem falou minha esposa, dentro do casamento, que Deus fez o sexo, o desejo do homem pela mulher, a mulher pelo homem, para ficar lá de cima sorrindo? Aí, ele está doido por ela, mas ele não pode não. São casados, mas pode não. Pode não. Você acha que Deus criou, botou esse desejo dentro da gente só para ficar brincando com a gente? Não. Sexo foi criação de Deus, é uma bênção de Deus para o homem e para a mulher. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, que minha esposa vai ler. Preste atenção nesse texto aí, viu, abençoado? 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 2 ao 5. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicarmos de coração. A partir do 2, filho. Versículo 2. Capítulo 7, versículo 2 de 1 Coríntios. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, né? Amém. Amém? Então nós vemos nesse texto duas coisas, queridos. Primeiro, para um casamento ser abençoado nesta área. Em primeiro lugar, tem que ter igualdade de direitos, né? Versículo 3, o marido paga a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Há uma igualdade de direitos. Nenhum dos dois pode prevalecer sobre o outro nessa área. Nenhum dos dois tem mais direito a um do que o outro nessa área. Então, se nós queremos ter casamentos abençoados, nós temos que ter esse entendimento em primeiro lugar. Os direitos são iguais, tanto para o homem como para a mulher.
Amém? Não é porque há uma cultura, né, que o homem, que até a mídia, a televisão criou, né, que a mulher tem que se submeter ao homem em tudo nessa área, que o homem tem todo o direito. Não, tanto o homem como a mulher, os direitos são iguais. A mulher tem direito a ser feliz nessa área, como o homem tem direito a ser feliz nesta área. A palavra de Deus diz bem claramente isso. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Direitos iguais. Tá certo? Segundo o apóstolo Pedro, também ele diz lá em 1 Pedro 3,7, que a mulher, como mais frágil, ela é o vaso de honra. O homem tem que reconhecer a mulher como o vaso mais frágil, para que os dois tenham o mesmo direito nesta área. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui do mesmo direito, né? É porque eu estou falando aqui por revelação, porque tem muitas crianças. Amém? O irmão Célio aí, que é quase doutor nessa área, ele já pegou, foi no ar. Bem, queridos, segundo ponto, não pode haver, versículo 5, não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo. O que é esse defraudeis? É não deixar de se unirem em sexo, a não ser pelo consentimento mútuo, para oração e jejum. Ele diz o motivo. Eu não posso passar um tempo grande por minha conta, porque dizer, não, vou me consagrar, eu quero passar 2 meses sem ter uma atividade sexual, sem concordar com minha esposa. Isso não pode não, viu, queridos? Nem a irmã da mesma maneira. Isso só pode haver se for com consentimento mútuo, os dois conversarem. Vamos entrar em concordância aqui, vamos orar, aí sim. Mas não vos desfraudeis uns aos outros, não vos deixais de estar, né, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo, não é o tempo todo da vida, para vos aplicardes a oração e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, ou seja, o tempo sem haver a prática no casamento. Queridos, não pode haver esse negócio de passar 1 mês. Se há alguém aqui casado nesse sentido, eu peço que você reveja a sua vida, porque o diabo pode entrar no meio dessa história. Tá certo? Tem que haver uma atividade contínua. Olha, a maioria dos casais, o problema é porque os casais, eles começam a entrar numa rotina e começam a banalizar. Amém? Começa a banalizar, achar que... Não, aí começa a achar outras prioridades. É a televisão, é o computador. Começa a achar que a televisão e o computador é mais importante do que a mulher. Agora eu me lembrei lá na Islaveca, o Cila Malafaia falou sobre isso aí. Ele disse assim: você sabia, meu irmão, que tem um bocado de mulher querendo ser chamada de Fiat, de Volkswagen, de Chevrolet? Porque o marido alisa mais o carro do que a mulher. As irmãs, como eu queria ser um Fiat, como eu queria ser um Volkswagen. O marido não se liga só para o carro, né? Computador, televisão, videogame. Não troque a sua esposa por essas coisas. Não troque o seu relacionamento por essas coisas. Mulher vai deitar, o homem vai dormir 3 horas da madrugada no sofá, roncando e babando. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses nessa rotina. Sabe o que vai acontecer, queridos? É brecha para o diabo agir. É brecha. Tem que haver algo contínuo. Não passe tempo sem isso, queridos. Se está criando rotina, vai para outro canto, rapaz. Vai para uma pousada, para um hotel aí, como é aquela praia bonita que só Jericoacoara, né, irmã Helene? Jericoacoara, aí no Ubajara, no friozinho da serra, Guaramiranga. Aí o negócio aquece de novo, meu irmão, né? Agora fica só aí, nesse negócio aí,
de campeonato brasileiro, de UFC aí de madrugada e o negócio não acontece mais? Né? Aí o negócio vai desandar, meu irmão. Isso tem que ser uma coisa contínua, né? Amém, irmã? Amém. Oh, glória a Deus. Não. Bem, queridos, um pertence ao outro, né? Agora, para a gente encerrar aqui, falar aqui algumas coisas, né? Que dificultam essa intimidade no casal. Vou falar aqui algumas coisas bem rapidinho, que dificultam essas coisas, dificultam a intimidade entre o casal. Primeiro, a realização do ato deve ser considerado necessidade por dois. Não é só para um, não. Aí é aquilo que eu falei antes, né? Deve ser considerado necessidade para ambas. Segundo, alimentar uma comunicação franca e aberta. Conversar. Olha a comunicação aí de novo aí. Conversar. Tem muitas pessoas, queridos, que não conversam sobre isso. Muitos casais. O negócio está desandando, mas nenhum dos dois tem coragem de falar sobre isso. Fala sobre tudo, mas não fala sobre finanças nem sobre sexo. Aí o negócio desanda mesmo. Deságua. Sentar e conversar. Olha, o negócio não está legal, está assim, a gente precisa melhorar nisso, vamos fazer o que para melhorar? Mas tem que conversar. Amém? Opa, 2 amém aí. Nós homens, eu sou sincero, nós homens não gostamos muito desse negócio de conversa mesmo não. É verdade isso. Isso é da natureza do homem. Já a mulher não, é da natureza da mulher querer conversar mais. E nós não. Mas é necessário. É necessário ter comunicação. Nós não temos paciência. Por quê? Porque o homem é objetivo. O negócio do homem, ele tem um objetivo. Ele quer logo alcançar aquele objetivo. Né? Então, esse negócio de ficar conversando e tal, não é muito do homem, mas é necessário para que haja um entendimento. Muitas vezes a gente tem que pagar esse preço, porque não é da natureza humana estar conversando, sentar para conversar. E a mulher já gosta dessa parte. É uma necessidade da mulher sentar e conversar sobre esses assuntos. Né? Apesar que tem muitas que não gostam de conversar sobre essa área, foge, mas há uma necessidade nisso. Amém, queridos? Outra coisa, agora com minha abençoada. Amém. Deixar os problemas de lado, pelo menos por algum tempo, né? Muitas vezes é muitos problemas, né? E às vezes nós não tiramos tempo para sentarmos, para conversarmos, né? Focado só nos problemas. E quando senta, é para conversar de problemas. Então nós devemos deixar os problemas de lado e focar um no outro. Focar no relacionamento um do outro, né? Muitas vezes a mulher vai deitar, como o pastor falou, o homem fica lá na sala, né? Ou o homem vai deitar e a mulher fica na sala, fica na televisão, como ele falou das prioridades aí, né? E é um momento, igreja, que assim, eu sempre falo que quando um vai deitar, o outro vá também. É algo que eu cobro muito do meu esposo. Que eu não aceito eu ir deitar e ele ficar na televisão, ele ficar lá fora, lá na sala e eu lá no quarto sozinho. Eu não gosto. Então, quando eu vou me deitar, eu gosto que ele vá. Mesmo que ele fique na televisão, a gente ora e ele fique na televisão, mas lá no quarto. Mas que esteja pertinho de mim. Não que ele fique lá na sala e eu aqui. No quarto, né? E que se isso sirva para cada um de nós. E eu sou bem obediente, viu, querida? Não só para o homem, mas para a mulher também, né? Que nós possamos ser mulheres sábias, né? Mulheres virtuosas. Mulheres que cuidam dos seus esposos. E os esposos também cuidar das suas esposas, né? Amém? E reservar tempo para estar a sós com o seu cônjuge. É algo que eu e meu esposo a gente faz. De vez em quando nós estamos fazendo, né, meu filho? De vez em quando a gente sai, deixa as meninas e sai só nós dois. Vamos passear, vamos tirar um tempinho. A gente esquece dos problemas, porque é muitos problemas assim na família, é problema na igreja, é problemas vindo de todos os lados. Então a gente sempre faz isso. A gente tira um tempinho para nós dois e vamos passear. Meu filho, vamos esquecer os problemas e vamos dar uma voltinha. Agora o mês passado nós... Foi mês passado? Fomos para Mossoró?
Foi? Foi, Jaqueline? Em outubro, no finalzinho de outubro, né? Passamos um dia e uma noite lá em Mossoró. Foi maravilhoso, igreja. Foi muito bom, né? Então é isso, maridos, tire um momento com as suas esposas, um momento a sós com as suas esposas. Deixe os filhos em casa, né? Ou se for filhos pequenos, arranje uma pessoa, deixa uma pessoa com os seus filhos, mas tire um momento sozinho com o seu esposo, com a sua esposa, porque é muito bom. Sai da rotina, né? Sai da rotina e o relacionamento, cada dia, igreja. Né, meu filho? Fica melhor, viu? Não sei de nada, você que tá falando. Cada dia o relacionamento fica melhor, porque você muda de rotina, viu? Amém? Para concluir, igreja, para concluir. Outra coisa que traz algumas dificuldades nessa área de intimidade é levar em conta, queridos, o asseio, viu? O asseio, a higiene e a boa aparência deve ser requisito indispensável. Não é porque o camarada casou, a mulher casou, pronto, esquecer essa área não. Viu? Mulher aí com sovaco de Baby Consuelo, meu irmão, tá queimado esse espírito de Baby Consuelo, viu? Parece as capoeiras lá de Quixadá, do interior, irmão. Tem que ter, queridos, higiene, né? Para que mantenha a chama viva, né? Quando namorava tinha aquela, você chegava, estava toda a mulher arrumada bonita, o homem também procurava fazer a barba, botava o melhor perfume e tudo. Agora depois que casou, aí vai relaxar nessa área, por quê, meu? Né? Então tem que ter zelo, tem que ter, manter as coisas sempre acesa nessa área, ter cuidado, amém? Mulher vai dormir, minha amiga, com aquela camisa do vereador toda rasgada, descabelada. Contar aqui um segredinho do pastor, igreja. Logo quando nós casamos, ele gostava que eu dormisse com a blusa dele, viu? Mas eu nunca fui candidato a nada. Eleito, candidato eu já fui. Bem, queridos, então essa área a gente tem que ter cuidado, queridos, né? A gente tem que ter cuidado nessa área, manter a higiene. A mulher, o homem, sempre ao se deitar, tomar um banho, tá perfumado, né? E para manter acesa as coisas, né? Não é relaxar não, irmão. Não, porque eu já consegui o meu troféu que eu queria. Agora não, é para manter saudável o relacionamento, né? Eu conheço a história de um... Isso é uma história, viu? Deixa eu ver aqui onde estão as crianças. A mulher chegou para o marido e disse assim: meu filho, você está pensando em alguma coisa hoje? Né? Não, minha filha, hoje não, hoje estou meio cansado. Aí ela disse: então tá bom, então não vou lavar os pés não. Misericórdia, né? Vamos dormir assim mesmo. Então, queridos, é nessas coisas que a gente tem que ter cuidado, para que o casamento seja sempre uma chama acesa. Cuidado nas finanças, para não ter discussões. Organize a sua vida financeira. Nessa área também, manter as coisas decentes, né? Para que a gente tenha uma vida, uma família, um casamento feliz e saudável. Amém? Aquilo que nós estamos falando aqui, até mesmo com brincadeira, mas é necessário. A intimidade ainda inclui muitas outras coisas. Inclui compreensão, inclui união, conhecimento um do outro, oferecimento de segurança, inclui também bem-estar, lealdade, comunicação, comprometimento e perdão, para que tenha um casamento feliz, uma intimidade. Amém, queridos? Se nós fizermos essas coisas, com certeza. É por isso que a gente está sempre falando aqui, porque a gente sabe que é importante para nós, para que a gente tenha uma família saudável e feliz. Ok? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. A gente fala aqui nessas questões, queridos, em primeiro lugar,
A gente fala aqui nessas questões, em primeiro lugar, para a nossa família, para a nossa vida, para a gente não esquecer dessas coisas na nossa vida. Amém? Em primeiro lugar, a gente quer vivenciar isso aqui, a gente quer não esquecer disso aqui. Por isso que é importante sempre estar falando. E em segundo lugar, para que a igreja também viva isso aqui e não esqueça nunca disso aqui. Tá bom? Porque são coisas importantes verdadeiramente dentro do nosso casamento. As nossas famílias são bênção de Deus. As nossas famílias são bênção de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo em favor das famílias. Eu vou pedir